Olá, Brasil, sejam bem-vindos. Como pode melhorar? É muito bom ver essas caras lindas aqui. Então, corpos, certo? Sim, Fabiana, Luana, Ricardo me convidaram para vir aqui ao Brasil para facilitar uma classe de três dias de corpos. Estou super ansioso e quero falar com vocês sobre a possibilidade de ter uma comunhão literal com as moléculas do seu corpo e ao seu redor. E como sua vida seria se tudo falasse com você? Eu sei que para alguns de você as coisas já falam, já conversam com você, mas nem sempre como você gostaria que conversasse com você, mas as coisas falam com muitos de vocês, porque muitos de vocês nessa chamada têm muita percepção e consciência. Infelizmente, para muitos de vocês, algumas vezes a sua consciência. Mas isso que é as ferramentas da Access Consciousness foram feitas para pegar seus dons, suas capacidades, seus talentos e afiná-los, deixá-los mais fortes e criar o espaço onde você não está mais no efeito dos seus dons e capacidades, como muita gente está. Então, é como se a maior parte da minha vida me falaram que eu tenho todo esse potencial, certo? Mas parece que todo esse potencial estava trabalhando contra mim. Até que eu encontrasse a Access, e eu estudei muitas diferentes técnicas e religiões, fiz mestrados em metafísica, em diversas outras coisas, a lista é longa. E não foi até eu conhecer a Access que eu pude realmente perceber o meu ser. Não somente saber, mas realmente perceber onde literalmente toda célula no meu corpo estava invigorada pelo meu ser. Então, ao invés de essa coisa ser fora de mim, ele ficou palpável. E por quê? Como? Como isso tudo aconteceu? Bom, todas as ferramentas diferentes que a gente tem disponíveis para a gente, como as barras, né? Primeiras barras. Quando eu entrei na Access, minha primeira mulher se suicidou e eu fiquei pai solteiro de 3 crianças de 10, 8 e 2 anos e meio. E eu estava assim, tá bom, Deus, eu não estou entendendo nada. Eu trabalhei todos esses anos para ver o seu rosto e ter consciência e curar as pessoas como um quiropraxista. E isso que acontece, eu não estou entendendo. Então, eu basicamente fiz uma demanda, eu vou me mover na igreja, eu vou sair da caixa de novo, eu preciso achar alguma coisa que tenha a habilidade de pegar esses lugares que eu não consegui mudar, porque eu tenho uma mulher que se suicidou porque ela sofria de uma doença mental e nesse tempo ela acreditou que ela estava possuída por um demônio e sabendo que eu sei agora, com as ferramentas, falando com as entidades, eu sei que o que é verdade, mas eu não tinha essas ferramentas na época para mudar isso. Então, quando eu me envolvi com Access, eu comecei, mesmo que eu tenha entrado no Access com os braços cruzados, era como se eu tivesse os resultados de perceber a energia se movendo no meu corpo. E em alguns instantes eu podia sentir literalmente as entidades saindo do meu corpo, só com as barras. Não era nem com processo corporal ainda. E eu estava assim, nossa, meu Deus, tem alguma coisa nesse trabalho, nessa ferramenta. E inicialmente o que me manteve voltando era enxergar como as crianças foram melhorando e a facilidade e a alegria que criou na vida deles para mim era o suficiente. E naquele tempo eu pensei que já não era uma causa perdida, porque eu tinha tentado um monte de técnica e nenhuma funcionava.
mas eu vou continuar voltando porque eu sei que está ajudando as crianças. Então, depois de um tempo, era como se eu tinha ido para a minha terceira classe de barras e o meu cérebro começou a rodar como se fosse um furacão. E literalmente, no dia seguinte, eu senti que, que Deus colocou um cérebro novo na minha cabeça. E foi só depois de 11 anos que a mãe dele faleceu que eu estava feliz e tinha alegria no meu corpo. E eu disse, isso é o que eu estava procurando. E passando um pouco para frente, para 2 anos e meio depois disso, no curso de facilitador certificado na Costa Rica, os 2 anos e meio passaram, era para sair do trauma e drama, toda a minha dor, todo o meu sofrimento, todo onde eu não estava, todo lugar onde eu não estava alcançando meu potencial. E tinha um terceiro dia do curso de facilitador certificado que eu estava voltando da cafeteira e meus joelhos dobraram, fiquei no chão e eu podia literalmente perceber tudo pulsando, as árvores, as plantas, o céu ficou mais azul, o verde nas árvores ficaram mais verdes e até mesmo o cimento onde eu estava andando ficou mais macio embaixo dos meus pés e eu pude perceber tudo se comunicando comigo, bum bum, bum bum. E eu comecei a chorar com lágrimas de gratidão. Não era lágrimas de gratidão. E era a primeira vez que eu realmente agradeci a minha primeira esposa por criar o espaço para mim, para experimentar a mágica desse trabalho. E quando eu falo trabalho, eu não estou falando do hocus pocus de mágica, eu estou falando de coisas palpáveis, a potência palpável, como um tsunami de energia que está disponível para todos vocês que estão nessa chamada. E não importa pelo que você passou, não importa as tragédias que você teve, não importa quanto abuso você experimentou na sua vida, nada disso tem que ditar o seu futuro. Então, nesse terceiro dia de facilitador certificado, eu percebi que esse trabalho é muito mais do que superar o seu trauma e drama, mas é sobre acessar mais de você, a potência de você, todos os seus dons, todas as suas capacidades, em também exercitar toda a sua percepção a um ponto que você não está mais sob efeito de todos os efeitos que você está consciente. Seja você um médium, ou um curador, ou um contador, ou um advogado, nada disso importa. Isso está tudo disponível para você. E o que está realmente disponível para você é muito diferente do que você imaginou. Está além do que você pensou que seria uma vida magnífica. Então, isso está vindo de alguém que levou um chute nas bolas, muitos chutes na vida. Tá bom? Então, foi 2 anos e meio atrás, na classe de facilitadores certificados, que eu senti que esse trabalho é muito mais do que superar o trauma e drama, é acessar a potência que você pode ser. Então, literalmente, 2 meses depois, Dan me pediu para trabalhar nele como um quiropraxista. E Gary me pediu para trabalhar nele também, mas não como quiropraxista. Ele me pediu para trabalhar nele com energia, com o SOP, com a Sinfonia de Possibilidades ou com o ESB. Então eu fui na sala dele e obrigado, ainda bem que Dan estava na sala. Ele falou assim, não, Dan, ele não quer quiropraxia, né? Eu não sei o que fazer, o que eu faço? Ele falou assim, não, você vai descobrir, você vai saber. E aí eu coloquei minhas mãos na Gary, no fundador da Access Consciousness, e o corpo dele pulou 3 centímetros da mesa. E eu pensei que tivesse matado ele. Perguntei, você está bem? Eu te machuquei? E ele falou, sim, você jogou um relâmpago no meu corpo. Eu falei, desculpa. Ele falou, não, foi sensacional. E ele falou, gritou para o Dan, Dan, você achou alguém que tem uma capacidade similar à sua. E eu falei, o quê? Esses caras estão sacaneando comigo. Só estão tentando achar uma maneira de
trazer mais pessoas para a Access. Só tem mulher na Access, não tem homem, certo? Pensei que eles estavam me sacaneando mesmo, fazer com que eu me sentisse bem, porque eu estava triste toda hora. Então, eles realmente me convidaram a fazer sessões SSOP na classe de escolha de possibilidades deles. Então, eu comecei a trabalhar neles depois das classes deles, né, no hotel, no quarto deles. E se você me perguntar, se eu, me desculpem se eu começar a chorar aqui, porque é muito emocionante. Se você tivesse me falado que eu fosse trabalhar no Gary Douglas e no Dr. Dane, energeticamente, eu ia falar para você que você está louco. E foi provavelmente o momento mais excitante na minha vida e o momento que eu passei mais medo na minha vida. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu sou só alguém que está aqui sofrendo. E quero dizer, eu sempre soube que eu podia trabalhar com a minha mãe, que eu fui um curador, mas trabalhar no Gary, em DEM, quem sou eu para isso? Então, não importa o quanto medo eu tinha, eu escolhi trabalhar nele e começar a trabalhar neles. E quando eu comecei a trabalhar neles, eles começaram a trabalhar em mim, foi como se eu entrasse nessas portas de possibilidades e entrar numa porta, numa entrada e perceber uma infinita quantidade de portas e cada porta era uma possibilidade para eu entrar, para eu escolher. E não importa quanto medo eu tinha e não importa quanto julgamento eu tinha dessas pessoas, porque isso estava se mostrando, eu escolhi para mim. E o universo e dos universos que se tornaram disponíveis para mim foi além de qualquer coisa que eu imaginei, que eu sonhei e que estivesse disponível para mim. Mas eu não posso achar isso na metafísica, eu não posso achar isso quando eu tinha um guru, quando eu estava na igreja, eu não podia achar isso como quiropraxista. E isso não foi sobre seguir Gary ou seguir Dan. Eles nem me encorajaram a isso, eles nem me incentivaram a isso, eles só nos incentivam a ser os líderes da nossa própria vida. E eu consegui experimentar como foi realmente ter a potência de mim pela primeira vez na minha vida. E eu eu sou em progresso, ainda não cheguei no cume da montanha. Eu sou muito imperfeito em vários níveis, mas minha vida é muito maior do que foi e do que já foi em algum momento. E tudo que está disponível para mim energeticamente, ninguém pode mais tirar isso de mim. Eu posso não conseguir explicar isso cientificamente para você, mas eu posso convidá-los a isso, para você conseguirem perceber isso por vocês mesmos, por si próprios, ok? E o que se tornou disponível para mim foi esse tsunami de possibilidades, não só para mim, mas para todo mundo. E nesse tsunami de possibilidades, nada era imutável. Nada era impossível, nada é impossível. Então, com o passar dos anos, que eu fui recebendo esses processos corporais, foi incrível. Eu percebi que os processos corporais são mais, não, são mais do que corpo, do que dor. Eles também são sobre trazer as energias das limitações e, e, e trazem em frente da minha cara e eu consigo ver se eu tinha que lidar se era com relacionamentos, com pobreza, se fosse julgamentos do meu corpo, qualquer coisa que fosse. E eu comecei a ver essas coisas aparecerem e eu falei, nossa, é tão feio, é tão terrível, eu nem quero olhar para isso. Mas essa foi a primeira vez entre todas as técnicas e modalidades que essas energias das limitações que elas ficaram evidentes. E eu finalmente fui capaz de mudar essas coisas com as ferramentas, seja com o clube de cavalheiros, seja recebendo processos corporais. E eu estava fazendo um monte de coisa e tudo começou a mudar. Eu comecei a ter mais comunhão, o sexo ficou melhor, bem maior.
o dinheiro começou a vir mais, eu comecei a ficar mais feliz, muito mais feliz. E os meus filhos viraram adolescentes, e quem tem adolescentes, vocês sabem como é quando eles viram adolescentes, né? Então, um novo... onde é que está o manual de instruções para adolescentes, né? Mas isso é outra história para outro dia. Mas agora os meus filhos têm 18, 16 e 10 anos. E eu, honestamente, posso dizer que provavelmente, se não fosse por essas ferramentas, provavelmente eu teria me machucado e teria machucado. Então, quando você olha pelo que a gente passou como uma família, a gente está prosperando. E estamos prosperando por causa das ferramentas da Access Consciousness que está disponível para todos vocês nessa chamada. Seja, acreditem ou não, eu não acreditava também que elas funcionavam, mas eles começaram a mudar as coisas na minha vida e eu não podia negar os resultados. Então, sabe, e não sou eu. Pode ir na minha classe ou de outros facilitadores, não importa. Eles sempre vão ser uma contribuição nos processos corporais de diferentes maneiras e você tem que experimentar todos eles. Mas eu gostaria de convidar vocês para ter mais de vocês. E essas ferramentas fazem isso, começam a abrir as portas para você ter mais de você. Então, seja lá o que for que você esqueceu, que é você, o verdadeiro você. Essa é uma oportunidade para realmente acessar isso de novo. Ou talvez para alguns de vocês a primeira vez. Alguns de vocês tiveram isso, mas perderam por causa de relacionamentos ou relacionamentos abusos, ou você teve muito dinheiro e perdeu todo o seu dinheiro e caiu. Mas o que está realmente disponível para vocês é ter você de novo. E para alguns de vocês vai ser a primeira vez na vida de vocês. E para receber de tudo que está ao seu redor, até o cocô do cachorro na neve. Mas não, acho que não neva no Brasil, então acho que não foi um bom exemplo. Então, mas você sabe, é como se literalmente, se você permitir toda a molécula de se comunicar com você, o que você poderia receber? O que você saberia? O que estaria disponível para você que atualmente não está disponível para você porque você pensa que você não merece? De quem você poderia receber que você não tem permitido entrar no seu universo, porque receber é um tabu. Porque alguns de vocês têm um ponto de vista que se eu deixar essa pessoa entrar, eu vou me machucar. E se isso fosse uma mentira? E se você poderia receber de todos, até mesmo as pessoas maldosas e nojentas, sem um ponto de vista? E nisso, isso pode iniciar, criar a vida que você realmente deseja. Qualquer vida que seja, é sua vida, é sua jornada, você que escolhe. Então, me levou muito tempo para... Gary fala sobre a elegância de viver, ele fala sobre decadência, ele fala sobre egoísmo, mas ouvir essas palavras, eu penso, não, isso não é para mim. Eu tenho que estar satisfeito com o que eu tenho. Eu tenho o suficiente, eu tenho mais do que a maioria das pessoas do mundo, então eu tenho que ser grato. E sim, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Mas e se o que fosse possível fosse infinitado, se fosse infinito? E se gerar e criar a sua vida, esses elementos de elegância, de heroísmo, de decadência e de estética fosse parte do que vai contribuir com você para criar a vida que você quer criar. Então, deixa eu ler uma coisa aqui que foi escrito por Gary Douglas, ok? Elegância, estética, decadência e heroísmo são a fonte de ter uma vida generosa e fenomenal. Você tem que estar disposto a ter esses 4 elementos e ter a vida que você gostaria de ter. Para ter uma vida criativa, você tem que destruir alguma coisa para criar outra. Geralmente, a coisa que você quer destruir é você. Para ter uma vida geradora,
a estética, elegância, decadência, hedonismo. Você tem a escolha de criação de vida, que é espaço, matéria e energia. Ou você pode gerar a sua vida, que é energia, espaço e consciência. E se você gerar a sua vida, você também vai criar a sua vida. A unicidade e consciência inclui tudo e não julga nada. Então, não é sobre o certo ou o errado dessa realidade, não é sobre o certo e errado sobre nada aqui. É sobre a percepção e consciência de que quando você está julgando você mesmo, você está se limitando. Quando você está julgando outros, você está se limitando. Quando você está julgando, você também está convidando demônios, mas isso é só para outro dia. Então, você quer ser capaz de criar, você quer ser capaz de gerar, você quer ser capaz de fazer tudo. Então, o que significa elegância? Elegância é a vontade de usar a menor volume de energia para gerar o maior efeito na sua vida. É como você pode mudar outros com a quantidade de energia que você usa. Então aí é por isso que você, quando você vê o DEM usando o USB, como ele pode mudar as limitações das pessoas nos corpos e na vida deles com o USB ou o SOP, quando ele está trabalhando nas pessoas energeticamente. E o DEM chama minhas sessões de ASB. Esse é o nome que eles deram para a minha sessão. Que é, quando eu comecei a brincar com essa energia, com pouco esforço, as vidas das pessoas começaram a se transformar. E se você pudesse mudar as vidas das pessoas, simplesmente vai ser a sua presença, não pelo que você fala, mas pelo que você é. Estética é a vontade de ver a beleza do momento e a mudança que você pode realmente criar ou gerar. Algumas vezes você pode criar uma mudança, algumas vezes você tem que criar uma mudança. E algumas vezes você pode ver a beleza como a beleza é, sem mudar nada. E é por isso que na Access a gente pergunta: o que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? E se eu posso mudar isso, como eu mudo isso? E você pode descobrir que você não pode mudar isso. E isso está tudo bem. Você pode ver a beleza do que realmente é. Decadência é a permissão de receber tudo e não segurar nada, não reter nada. É a habilidade de desperdiçar qualquer coisa ou qualquer pessoa. Ninguém nunca vai ser o dono de você. Hedoísmo é a capacidade de experimentar a qualidade orgânica de alegria, é a constante busca de prazer, é a capacidade de fazer a sua vida um prazer ao invés de dor. Quantos de vocês, sempre que tem diversão, tem culpa associada a isso? Eu fazia isso todo o tempo, ok? Seja porque eu estava fazendo sexo, ou bebendo, ou comendo, sempre tinha um elemento de culpa no meu mundo. Qual é o ponto de ter um corpo se você não vai se divertir com ele, certo? Tem tantos pontos de vista por aí que nos separa do nosso corpo, que nos separa de ter diversão e de se divertir com esses elementos. Hedonismo é quando você está disposto a viver sua vida de um ponto de hedonismo. Sua vida começa a funcionar de maneiras que nunca funcionou antes, porque você está vivendo por diversão e não pelo que você tem que fazer, ou você tem que alcançar, ou pelo propósito disso. As pessoas têm que achar hedonismo e decadência como coisas ruins, ao invés de reconhecer que se você utilizar isso de maneira correta, você vai chegar a algum lugar, você vai ser capaz de criar uma vida que você sempre desejou. Como pode melhorar? Então, thank you, Anthony. Oh, you can't hear me?
Just a second. Can you hear me now? All right. Thank you. That's great. Thank you. All right. I think there are some questions here. Just a second. Vocês têm perguntas? Podem fazer perguntas. Eu tenho uma pergunta. Você disse que quanto tempo levou você para acreditar que Access Consciousness, para acreditar nas ferramentas da Access Consciousness? Você falou que demorou um pouquinho. Sim, foi 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 mais pelas crianças. Então, até na minha primeira classe de barras, eu falei, eu não senti nada para mim, mas meu filho, que era muito hiperativo, quando eu fui na paz e gratidão, ele praticamente ficou sedado. Então, eu vou voltar só para isso. Então, meu filho mais velho dormiu em 5 minutos. E falei, uau, essa facilidade desse universo que eu senti, mesmo se não funcionar para mim, eu vou continuar por causa das minhas crianças. Mas na minha terceira classe de barras, na minha quinta sessão, a história da facilitadora era tão incrível que eu nunca vou esquecer, que deixou a minha história em perspectiva. Ele perdeu uma menina e foi uma história muito trágica, mas ela facilitou uma classe incrível que mudou meu mundo. E a pessoa que estava correndo minhas barras e nem sabia o que estava fazendo, estava com as mãos em todos os lugares. Então ela reajustou as mãos deles nas posições corretas, mas quando as mãos deles ficaram na posição correta, eu pensei que eu fosse vomitar pelo lugar inteiro. E, literalmente, no dia seguinte eu acordei e eu estava morrendo de alegria. E foi um mês depois que minha esposa morreu. Então eu sabia que tinha alguma coisa nessa ferramenta, nesse trabalho, mas dizer que eu realmente acreditava nisso foi nos 2 anos e meio, nos primeiros 2 anos e meio foi para superar minha dor e meu sofrimento. E eu sabia que a cada vez que eu fazia alguma coisa mais magnífica aparecia. Então, eu tive essa experiência com as barras e depois eu fui por um curso de corpos e literalmente foi como se todas as maneiras que eu fiquei louco com amor e romance, tudo parece que transbordou na classe de corpos. Eu falei, nossa, meu Deus, essa é a energia da insanidade que eu estava funcionando em relacionamentos na minha vida inteira. Porque eu desisti de mim pelo relacionamento, eu desisti de mim por uma ideal, uma utopia de um romance. E, literalmente, eu não estava criando a minha vida. Então, eu comecei a ver uma oportunidade de finalmente mudar essas coisas que eram uma praga na minha vida e que me perseguiam na minha vida. E tentei todas as técnicas e nunca nada mudava. Então, sempre tinha alguma coisa que me fazia voltar e voltar e voltar. E eu vou ser honesto, isso aparecia em tempos diferentes para as pessoas, mas eu sempre continuava e continuava. Então, eu fazia sessões de ASB e eu experimentava como era doar e receber simultaneamente. Quando, como quiropraxista, eu estava sempre dando e dando, e eu ficava exausto no fim do dia e nunca trabalhei no corpo das pessoas como eu faço no ASB. Portais de energia simplesmente abriam atrás de mim e através de mim eu falava, meu Deus, eu estou sonhando? Então, era como se sempre tivesse alguma coisa, e não foi até o último maestro, em setembro, e, e muitas vezes na Access eu tinha download de energia, certo? Mas eu sempre conseguia ver as fronteiras disso, sabe? Era magnífica, mas eu sempre via como uma bola. E no último maestro, eu não sei o que aconteceu, mas a bola virou infinita. E foi como se você pode imaginar um céu energético abrindo em cima de você e sem fim. E foi como se eu
se isso fosse o meu ser. E foi, eu perguntei pro Dendem, acho que eu vou ter um ataque cardíaco. Isso vai ser um ataque cardíaco bom, mas mas vai ser um ataque cardíaco. E ele me atingiu no peito e isso mudou. E depois disso, eu fui lá em cima e comecei a trabalhar nele. E eu comecei a chorar, 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 porque o que eu vi, porque o que tornou disponível para mim era tão bonito, foi tão bonito que me fez olhar todos os problemas que eu achava que eram problemas da minha vida, então que achei torná-los insignificantes. E eu agradeci tanto por ter permitido e fazer os problemas que, quando isso tornou disponível para mim, meus problemas ficaram realmente ridículos. Não importa quais eles são ridículos. Então foi uma jornada e tudo que eu posso dizer é que sempre tem algo bonito e mágico que aparecia. Então, em algumas classes não foram confortáveis, eles não pareciam mágicas. Algumas vezes parecia que eu estava levando um chute na bunda, tá bom? Algumas vezes eu ia para uma classe e parecia que eu estava olhando para as partes feias de mim, certo? Mas isso era isso é o que significa vulnerabilidade, quando você está disposto a ver o bom, o mal e o feio em você, sem ponto de vista. Então, foi quando eu vi que Access era legítima, porque nada me fez sentir desconfortável, nada me fazia sentir tão puro. E isso foi o suficiente para me fazer voltar e investir todo o dinheiro. E espero que isso responda a sua pergunta. Perfeito, perfeito. Então você ainda acredita todo dia que isso acontece? Sim, sim. Porque o que acontece não é uma crença aqui na mente, ela consome o meu corpo inteiro e ninguém pode tirar isso de mim. Então as pessoas que têm as experiências de quase morte, onde eles morrem e voltam, é como isso, é como se fosse isso, eles têm esse saber. É isso. Boa pergunta, muito obrigado. Então, alguma outra pergunta? Or Anthony, I'm gonna just ask in Portuguese for Luana and Fabiana if they have some questions ready for you, all right? Luana, Fabiana? Enfim, a gente tem algumas perguntas, tá? Como uma classe de 3 dias de corpo pode mudar a vida das pessoas? All right, so how a 3-day body class can change the life of somebody? Bem, eu acho que eu já respondi isso. So take your life as the answer, right? É como se o que você não pode fazer. Não tem nada que isso não possa fazer, sob o meu ponto de vista. Criar mais facilidade com o seu corpo. Criar mais comunhão com o seu corpo. Dissolver as limitações que você acha que são limitações, que não são limitações, mas enquanto você pensar que são limitações, eles serão limitações. E realmente começa a criar espaço entre você e as limitações, que você começa a ver mais escolhas e mais possibilidades. Então, começa a te abrir para acessar, literalmente, uma fonte ilimitada de energia e possibilidade, que é tão magnífica, é tudo o que você sempre desejou, mas você só via nos filmes de ficção científica e coisas desse tipo. E pode ajudar vocês a começarem a ter a vida de vocês de volta. Mais consciência e receber mais, criar um espaço para realmente receber
bondade. Muitos de vocês nessa chamada podem ter passado por abuso e atraem pessoas que abusam seu corpo, em vez de esses processos corporais vão começar a criar esse espaço para você aprender a receber carinho e cuidado. Então, você não é a única pessoa que está dando isso, mas também vai receber isso. E quando tem pessoas abusivas na sua vida, você não vai mais aceitar isso. Você vai falar, tchau, tchau, vão se fuder. Eu não tenho que ser abusado mais. E posso continuar e continuar e continuar e continuar. Mas quando isso aparecer para você, eu não sei. Isso eu não posso falar. Para algumas pessoas vai ser assim, imediatamente. Eu tive pequenas experiências ao longo do tempo, e mais mágica, e mais mágica, e mais mágica, e foi incrível. Mas eu também estava disposto a olhar onde que eu estava louco ao longo do tempo. Você tem que estar disposto a ver o que quer de verdade. Se você realmente quer mudar de verdade o que não está funcionando para você. Se você não está disposto a ver o que é, você não vai ser capaz de mudar isso. E é isso que é vulnerabilidade. É ter uma pele nova. É ter uma pele e a disposição para ver toda a coisa ruim em você sem ponto de vista. É ser uma sala aberta, um quarto aberto. E nesse espaço, você começa a ter tudo de você. E você vai aprender a ser confortável em ser desconfortável. Tá bom? E quando você conseguir superar esse ponto de vista, então você vai aprender a ficar ok com a sua percepção ficar um pouco desconfortável. Para aqueles que vocês que já estão em Access Consciousness por 3, 4, 5, 6 anos, vocês já foram em alguma classe que tinha um monte de gente nova e você achou que estava ficando meio louco, é porque você estava percebendo eles, e não você. Era a consciência deles, não de vocês. O que vai acontecer é que você vai aprender a estar ok com a sua percepção, que você não vai ter, que os seus pontos de vista do que você está percebendo não vai mais afetar vocês como te afetam. Você sabe Shannon O'Hara, que criou, a filha do Gary, que criou Conversando com Entidades, as ferramentas de entidades, ela disse que não foi, que só foi quando ela começou, se ela não tivesse essas ferramentas, ela ia estar morta ou numa instituição mental. E foi com essas ferramentas de entidades que ela conseguiu sobreviver, que ajudaram ela a sobreviver. Mas basicamente o que ela teve na vida inteira foi percepção de entidades, foram sintomas de entidades. Ela sofria com essa percepção, com essa consciência, até ela começar a usar essas ferramentas de entidades. E foi o que criou as ferramentas de Falando com Entidades, com a ajuda de Gary Douglas, claro. Então, é como se, sim, eu consigo enxergar agora onde minha percepção, minha consciência me destruía, e agora eu posso olhar para a minha consciência e posso perceber que coisas que são prazerosas, mas não são minhas. Mesmo que o meu corpo sinta isso tão verdadeiramente, porque meu corpo está doendo, mas quando eu tenho essa consciência, essa luz de consciência de uma situação, fazendo perguntas ou recebendo barras ou processos corporais, eu sou capaz de mudar isso e não dura tanto quanto durava antes. Então você não precisa sofrer com a sua percepção e consciência mais. Então essas são algumas coisas que acontecem quando você passa por processos corporais. Quem não quer isso? Então se você está num relacionamento, só vai melhorar. Fique pelado e corra esses processos. Várias diversões vão aparecer. E se não aparecer, tudo bem também. Se você tiver uma briga, corra processos entre vocês, que vai mudar tudo. E você vai perceber que como essas brigas são bobas.
Alguém disse uma pergunta sobre um investimento sobre a classe. Tem muitas perguntas se as classes estão disponíveis online e o investimento. Bom, eu fiz essa pergunta, posso explicar? All right, go ahead. É que eu fiz a classe de barras 2 vezes. Eu não sei exatamente qual é o nome disso. É isso mesmo, barra de Access. Na Finlândia, onde eu moro. E também tenho participado de trocas e eu sinto diferenças, mas por alguma razão eu não atingi esse nível de uau. Eu tenho alguns amigos que realmente perceberam essas mudanças na vida deles, mas eu não senti, para ser honesto. Mas eu ainda acredito, mas eu ainda não senti, não vivenciei essas mudanças. Eu tenho lido os livros de Deng e minha pergunta é com investimento de dinheiro, porque por mais que eu queira ver essa diferença e ser, porque eu tenho essa consciência de energia em mim, e eu tenho brigado comigo e me julgado por causa disso. Eu tenho tentado participar de outras classes em Helsinki, em Estônia, mas por causa do investimento, isso ainda eu também tenho frequentado a classe de dinheiro, porque dinheiro ainda é um problema para pessoas. E eu sei que a energia, mas ainda é um problema. Mas ainda assim, minha pergunta é: por que esse investimento é tão alto? Porque a classe é quase praticamente o meu aluguel mensal em euros, né, na Finlândia. É muito dinheiro. Sim, sim. Essa é uma pergunta muito boa, porque eu também tinha esse ponto de vista quando comecei na Access, o mesmo ponto de vista. E então eu realmente fiz uma demanda que eu faria uma que eu não faria uma classe sem que o dinheiro estivesse lá. Eu só fiz um comprometimento que eu só pagaria as classes de dinheiro. E literalmente, meu ponto de vista era: se essas ferramentas realmente funcionam, o dinheiro vai aparecer. Porque o meu ponto de vista era exatamente o que o seu ponto de vista é. Essas classes são realmente caras. Então eu pensava, o que acontecia era que eu li o eu li o livro de Como Virar Dinheiro por 5 vezes. E também li O Dinheiro Não é Problema, Você É. E também corri esse processo que foi sensacional. E eu vou te dar agora. Que materialização física da realidade financeira, além dessa realidade, eu sou agora capaz de gerar, criar, instituir. E tudo que não permite isso, eu destruo e descrio agora. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9, curtos, garotos e aliens. Eu também estava usando a ferramenta Eu sou poder, eu sou consciência, percepção, eu sou controle, eu sou criatividade, eu sou dinheiro. E sempre que eu tinha pensamentos negativos sobre dinheiro e como as classes eram caras, eu corria esses processos. E de repente, o dinheiro começava a aparecer. O meu negócio nunca esteve melhor, sempre ficava pior. Eu estou em Acres em 7 anos agora. E toda essa mágica, a primeira metade da Access era para eu sair do trauma e drama. A segunda parte de Access era sobre as coisas maravilhosas que estavam aparecendo. Mas eu tinha resultados suficientes para me deixar curioso e voltar para Access. Mas eu só não, mas eu não iria, eu só iria quando o dinheiro estivesse lá. E o dinheiro não aparecia. Mas ele só aparecia porque eu usava as ferramentas. Eu só me comprometia a facilitar uma classe de barras por mês. Então eu sabia que eu tinha que fazer a classe de fundamento. Então eu fiz online, porque eu não podia viajar. Então, no tempo do fundamento, no tempo que fundamento era uma classe de 2 dias, e o level 1 era 2 dias também, eles combinaram e fizeram o fundamento em 4 dias agora. Na época, eu só tinha feito o fundamento de 2 dias.
E isso mudou meu mundo de uma maneira sensacional. E aí eu esperei um ano inteiro para fazer o level 1. Isso também mudou o meu mundo. E de repente eu me comprometi a fazer uma classe de barras por mês e de alguma maneira eu fiz dinheiro suficiente só das barras para pagar todas as classes mais caras. E você recomenda o fundamento, então? Claro, com certeza, porque eu ainda não fiz o fundamento. Claro, e se você não pode viajar, você tem um monte de facilitadores no Brasil e no mundo. Ah, na Finlândia tem muita resistência. Se você não pode viajar, então, se você está tentando guardar dinheiro, então faz online. Você vai economizar bastante dinheiro em viagens. Eu fiz um passo por vez e, eventualmente, todas essas oportunidades começaram a aparecer. Mas você tem que ser um pouco paciente, porque pode ser que demore um pouco mais do que outras pessoas. E você não pode se comparar com outras pessoas. Ok? Eu não quero interromper, mas a energia é a mesma online ou presencial? É sempre diferente, dependendo de cada classe. Porque online você está meio que sozinho. Para mim, é bem mais divertido estar pessoalmente na classe, mas como eu disse, se dinheiro é um problema, faça online que você não vai conseguir a mágica, você vai ter a mágica. Mas você também pode receber a mágica. Você tem que usar as ferramentas para receber a mágica. Porque quando você usa as ferramentas diariamente, começa a criar um espaço para você saber mais e mais e mais e mais. Você não pode simplesmente fazer a classe e esperar que as coisas vão mudar. Você tem que usar as ferramentas. Sabe que eu ainda assisto Gary Day. Quando eu trabalho com eles, eles usam as ferramentas. Quando alguma coisa aparece na vida deles, eles usam as ferramentas. A gente pensa que porque eles estão onde eles estão, eles não usam as ferramentas, mas eles usam todo o tempo. E eles estão te convidando a usar as ferramentas também para as coisas começarem a aparecer e mudar. E quer saber? Vale a pena o investimento, porque o dinheiro equivale à energia que está disponível para você. É a única maneira que eu posso te explicar. E até você experienciar isso, experimentar isso, você sempre vai perguntar por que é tão caro. Mas durante isso, as barras não são tão caras. E você tem um ano inteiro antes de fazer a classe de fundamento para renovar a sua licença de barras e usa o dinheiro das barras para pagar o fundamento. E não é uma questão de acreditar ou não acreditar, é uma coisa de... a questão é acreditar. Eu não acreditava, eu pensei que era tudo uma besteira, eu pensei em desistir um monte de vezes, mas eu não podia negar os resultados que eu estava experimentando. E para mim, pessoalmente, e porque eu estava vendo nas crianças, claro, de nada. Eu experimentei os resultados, mesmo quando eu não acreditava. É isso que eu estou tentando dizer. Você não precisa acreditar nessas coisas para isso funcionar. É isso que é lindo nisso. Isso vai aparecer em tempos diferentes do que para mim. E eu tenho as crianças também, sabe? As crianças que me fizeram voltar e continuar. Alguém mais tem alguma pergunta? Ricardo, acho que a gente pode pedir para ele falar um pouco como funciona a classe de 3 dias de corpo, como é. Tá. So, can you talk about a little how the 3-day body class works? How they're going to spend the 3 days in the class? If like they're going to run process or they're going to be listening to you or... Eles só vão me ouvir por 30 minutos e dos dias 1 ao 3, eles vão trocar processos 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde. E eles vão realmente aprender a acessar o saber deles. E vai ter sempre um doador e um recebedor. E vocês vão perguntar
para as pessoas qual processo você vai correr no seu parceiro. E é simplesmente uma mágica. É incrível o que acontece no terceiro dia. É muito lindo. Ao invés de responder, é fazer as perguntas para você ter a consciência das coisas na sua vida que não está funcionando. Então, se você... As pessoas que estão na classe que criam a classe, é a sua classe e não a minha classe. Então, as pessoas que fazem a classe. Você cria a classe. Essa classe é para você, não é para mim. Eu sou um facilitador e eu faço o que eu faço de melhor e o que eu amo fazer. E eu posso usar essas ferramentas para trazer a grandeza em todos vocês, se vocês escolherem. E é a escolha de vocês. E eu estou completamente honrado em fazer isso, seja para uma pessoa, ou 300 pessoas, ou 1000 pessoas. É uma honra e uma bênção facilitar alguém e ajudar alguém a ter mais saber e consciência de si mesmo. Nada me dá mais prazer do que isso. Ricardo, pede para ele falar um pouquinho mais sobre as sessões dele, né? Que ele vai trazer para o Brasil também. Pede para ele falar um pouquinho mais, se ele puder compartilhar com a gente. All right, so if you can share a little more about your ASB sessions and how it works. Bom, como eu disse, as sessões ASB é a síntese energética de Anthony. É derivado da síntese energética de ser ESB. Eu expliquei a história na chamada, então não vou repetir, mas basicamente sou eu, minha versão da síntese energética do ser nas pessoas com quem eu trabalho. Então, você pode ir no meu website e aprender mais sobre isso se você se interessar. É uma experiência diferente para todo mundo, para cada pessoa. Algumas pessoas choram, outras dão risada, outras dormem, outras dizem que tem mais comunhão com seus corpos, outras falam que tem mais dores no seu corpo indo embora. Tem gente que fala que o corpo deles ligam e alguns maridos falam que eles têm mais tesão porque os corpos estão diferentes. Então, é um convite para facilitar você, para acessar mais de você. É um outro veículo para destruir as limitações ou as inconsciências que estão te bloqueando de ter o que você deseja. É só realmente um convite para ter mais de você. Brincando com as moléculas e mudando elas. All right, thank you. Let me see if there's more questions. Ladies, meninas, mais perguntas? Acho que não. Right. Alguém quer perguntar alguma coisa? All right, so... Coloca aqui no chat pra gente. Posso fazer uma pergunta? Alô, estão me ouvindo? Não, mentira. Posso fazer uma pergunta? Eu queria Pode. fazer uma pergunta pro... Alô, estão me ouvindo? Sim. Sim, pode fazer a pergunta. Ricardo? Oi. Estão me ouvindo? Sim. Pode fazer a pergunta. Alô? Seguinte, eu tenho uma pergunta seguinte. Uhum. Ô, Ricardo, pergunta para o Anthony, qual é essa questão qual é o ponto de vista, ou se não tem ponto de vista do Axis lá, do pessoal lá, Gary, Dan, essa questão do álcool, da cerveja, da bebida, se o corpo da gente gosta, se diverte tomando uma cerveja, qual é o ponto de vista deles com relação a isso? Não falando de outras drogas, né? Mas falando do álcool, da cerveja, qual é a relação disso com o corpo e com o curso de corpos, né? Tem alguma relação? Não tem? Tá, pera aqui.
So he's asking what's X's point of view, Gary and Dane's and your point of view about alcohol and body, alcohol and the 3-day body classes, if there's any relation between alcohol and body, if the body really have pleasure with alcohol. Okay, just a second. Ok, just a second. Tá, ele perguntou, ele falou que o que você sabe, se não é sobre o nosso ponto de vista, é sobre o que você sabe sobre o seu ponto de vista, né? Isso não é sobre a gente falando sobre o que é certo e errado ou sobre o nosso ponto de vista, é você acessar o seu saber sobre essas coisas. Alright, you can go on and I'll translate simultaneously now. Gary algumas vezes brinca que se tiver em dúvida, bebe tudo. Beleza, gratidão. Alright, thank you. Alright. Mas beber até você apagar, beber até você ficar inconsciente nunca é uma boa coisa boa. Sempre que você escolhe inconsciência, não é uma coisa boa. Você acaba convidando demônios para o seu corpo. Mas beber um pouquinho, se divertir um pouco, no meu ponto de vista, se divirta. Aproveita. All right. Eles têm que... Eu queria fazer uma pergunta. Eu também queria fazer uma pergunta. Um minutinho só, pessoal. Peraí, um minutinho, ele está respondendo outra pergunta. Tá. Ele falou que para você facilitar as ferramentas de corpos, você tem que fazer a classe de corpos 2 vezes. Quando você faz uma vez a classe de corpos, você pode usar as ferramentas como praticante só. Eu também queria fazer uma pergunta. Peraí, gente. Gente, um minutinho só. Põe no mudo, escreve no chat 1 minuto. All right, somebody wants to ask you a question in just a second, Anthony. Não estou te ouvindo, Lu. Uma pergunta de cada vez. Quem vai fazer uma pergunta agora? E 2 pessoas abriram o microfone juntas. Então, uma fala agora, por favor. Senão as 2 falando, a gente não consegue ouvir. Quem pode fazer agora? Eu já escrevi a minha, tudo bem. Ah, ok. Obrigada. As sessões de SB ele vai fazer durante o almoço e após as classes dos 3 dias de corpus. E com uma classe de 3 dias de corpus, você pode sim facilitar uma classe de facelift. Pessoal, essas questões bem técnicas, assim, de facilitação e processo, data, horário, tudo isso a gente vai enviar para vocês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta referente a isso que ele está falando, referente ao curso e essa energia, aproveitem esse momento para se conectarem com ele nesse sentido, porque depois todo esse tipo de informação nós vamos enviar para vocês, tá bom? Oh, that was not a question. They're just telling. No, they're just telling people that to seize the moment and ask you some questions about energy and all this stuff, and not about specificalities about the class or other stuff, access stuff. Yeah. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Então, Eu quero perguntar. Eu uma última questão agora. Posso perguntar, Suzana Grossman?
Pergunta. É porque chegou uma pergunta aqui no inglês, mas peraí só um minutinho. Tá, eu vou fazer essa pergunta da Andréia. Eu vou fazer essa pergunta da Andréia sobre entidades, e aí acho que depois a gente encerra, tá? Aqui no chat. Tá. Não tem como fazer uma pergunta? Peraí, gente. É que a gente perguntando aqui no Eu quero saber como você lida com os implantes distratores. Essa é uma pergunta muito boa. Então tá bom. Tem mais nessa pergunta ou não? Descobriu a droga. Em março do ano passado, a Justiça de Estados Unidos condenou os velejadores brasileiros. Gente, tem gente com o microfone aberto escutando. Posso perguntar? Gente. Tá bom. Basicamente, ele está falando que quando os implantes extratores aparecem, ele faz POD-POC nesses implantes extratores. Isso ele vai falar também na classe de corpos, sobre os implantes extratores, como você fazer POD-POC neles, tá bom? All right. Let's just take a break on the questions here. So there's a lot of people talking at the same time here in the English room and the Portuguese room. So I'm listening to someone asking Portuguese question and trying to translate you. So it's a little messy. So let's organize here a little. So there's a question here in the Portuguese room. So just a second, I'm gonna just take this question and translate it to you. Eu quero agradecer ao Ricardo, Luana e Fabiana para montar isso aqui. Sou muito grato pelo convite. Estou ansioso para estar aí no Brasil e trabalhar com todos vocês. Então, obrigado a todo mundo e por todo mundo estar aqui. E para a Natália por estar traduzindo em espanhol também. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Tem uma pessoa que quer perguntar aqui no português. Tá, qual que é a pergunta? É a do texto? Posso falar? Pode. Ele vai dar o curso de entidades, no fim das contas? So she's asking, yes, this is about the entity class. So they're asking if you're going to facilitate the entity class. I'm just going to answer them. So yeah, all right. Just hold on a second. Sim, dependendo da demanda, ele vai sim facilitar, né? É o nosso objetivo ter a classe de entidades, tanto a introdutória como a entidades do começo, né? Que é conversando com entidades. Alguma outra pergunta? Eu vou fazer a pergunta da Andréia aqui, que está no texto. E depois acho que a gente vai encerrar, tá bom, gente? Porque ele precisa desligar. So, Anthony, Andrea would like to know if what are the magnetic and electrical imprinting that the entities leave on our body? If you could talk a little about this. Bom, as impressões energéticas é como uma impressão digital. Tá? É como se fosse a identidade deles, de quem eles são e que eles deixam na gente. A impressão química é se
é que se eles se drogaram, se beberam antes de morrer, então eles simplesmente dissipam e liberam tudo isso. Mas eu não vou falar muito mais sobre isso, porque senão perde sentido eu, né, facilitar a classe de entidades para vocês. Mas é a identidade deles, é o RG deles. Então, quando você libera as entidades, ou alguém tem muitas entidades nele, e quando eles saem do corpo, você tem que liberar também as impressões energéticas, magnéticas. Porque quando a entidade vai embora e a impressão fica, você ainda vai sentir como se a entidade estivesse lá por causa da vibração energética. Mas é só isso que eu vou falar. E já foi muito. Isso respondeu? Ô, Ricardo. Ricardo? Tá, agora eu vou alimentar os meus bebês, que eles estão com fome. Então, obrigado a todos vocês pelo seu tempo. Eu adoro todos vocês e venham se divertir com a gente. Obrigado. Obrigado. Thank you, Anthony. Thank you, Teresa. Bye bye. Bye bye. Obrigado, gente.